Então, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Bem-vindos à nossa quarta reunião do Grupo de Estudos Formadores em Ação Robótica Ensino Médio. Sempre que a gente começa as reuniões, a gente começa trocando, experiência, o que aconteceu, o que deixou de acontecer nesses primeiros minutos. Semana passada a gente não teve muito tempo, só quem teve aula quinta e sexta, que teve atividade com alunos, outros 3 dias foram recesso e feriado. A semana passada, eu não trabalhei robótica, então não posso compartilhar o que eu fiz. Devo compartilhar essa semana. Alguém trabalhou? Alguém trabalhou com as turmas, quer compartilhar o que deu certo, o que não deu? Pode falar, Vitor. Hoje eu ministrei aula de robótica, né? Uhum. E a gente montou aquele sensor de nível de água. Uhum. E eu fiquei muito animado quando eu vi que funcionou, fiquei muito feliz. E aí eu comecei a ver que dá para colocar muita aplicação, né? Fiquei bem animado, gostei muito. As coisas, quando funcionam direitinho, uma beleza. Aí, pessoal, já temos um caminho aí, ó. Se o projeto não deu certo, vamos para o nível de água que dá certo. Joia, joia. Obrigado, Vitor. Mais alguém quer compartilhar? Não? Então vamos para a nossa reunião. O tema dela é LED, resistor e semáforo completo com display. Para quem já trabalhou o ano passado com o segundo e terceiro ano, isto é, com Física 1 e Física 3, já está enjoado, já viu isso aí, não tem muita graça, né? Agora, para quem está começando, é uma tarefa difícil pegar nessa pancada todos os conceitos em uma reunião só sobre LED, tá? Então, quem está começando, preste atenção, tendo dúvida, pergunte, para que não saia com dúvida daqui. É mais fácil resolver o problema aqui entre todos nós do que depois ficar batendo a cabeça sozinho lá. Pode ser um fiozinho que não deu certo, uma palavrinha que não está no lugar certo, e aí sofre à toa, tá? Então, para aqueles que já trabalham, tranquilo, hoje não vai ser puxado, não. Agora, para aqueles que estão começando, fiquem atentos. Aqueles que já sabem, a gente vai rever o código, 2 códigos, um código para 2021 e um código para o 2023, dos kits de 2021 e do kit de 2023, para a aula 5 do módulo 2. Então, quem está com Física 3, se não deu essa aula ainda, essa semana ou a semana que vem, já vai dar essa aula. Então, já deixa tudo programadinho, tudo arrumadinho, por isso que é legal aqui na robótica, né? O que a gente faz aqui, nessa semana ou na semana que vem, já estão aplicando com os alunos. Então, está fresco na nossa cabeça, não tem sofrimento. Ok, pessoal? Então, interrompam, fiquem à vontade. Fala, Otto. Um esclarecimento, Ailson. No caso do portfólio, nós fizemos aí o registro da reunião 2, né? A 3 foi semana passada, daí também essa, teve, né? Se sobrar tempo, se a gente conseguir, provavelmente a gente vai pular essa daí, tá? Se alguém quiser... A 3? A 3, a gente vai deixar o espaço lá, mas a gente vai fazer a da 4 hoje, tá? Então, lá no fiozinho, a gente preenche a da 4 e pulamos a das 3. É isso, né, Marcelo? Confirma? Esse conteúdo da semana passada estava lá na reunião 9. Parece que precisou rever. Mas eu acho que lá já vai estar encerrado o prazo da entrega. Isso. Mas aí o que dá para fazer, vamos por ter exemplo, um conteúdo, mas não vamos fazer o portfólio. O professor não teve nenhuma reunião na semana passada, né? Se tivesse, dava para projetar para eles aí, mas... o professor podia usar um conteúdo da semana passada se tivesse uma das reuniões, mas não teve nenhuma, né? Não. Mas vamos ver, qualquer coisa, se precisar, eu devo ter uma aula do ano passado que fala disso lá,
Aí tem que localizar onde está e colocar para vocês. Mas, por enquanto, ó, tem assim, vamos deixar uma janela aí na aula 3. Joia? Joia. Joia. Então, vamos continuar, pessoal. Boa noite, Glauber, seja bem-vindo. Então, essa é a nossa agenda de hoje. Acolhimento, 8 minutos. Fundamentando a prática, 10 minutos. Por dentro da aula, 15 minutos. Em ação, compartilhamento, 40 minutos. Queremos te ouvir 5 minutos. E para concluir, 2 minutos. Então, eu acho que a gente vai correr bem, vai atender todos esses tempos aí, sem problemas. Aquele slidinho, lembrando vocês, seja protagonista dessa temporada. Você é fundamental na nossa jornada de apresentados do aprendizado do grupo de estudo. Participe ativamente, compartilhe as suas ideias e lembre-se de ligar a câmera para registrar a sua presença. Sua participação será confirmada dessa forma, conforme previsto no manual do cursista. Então, pessoal, começou a sair o relatório do BI, tá? Nessa turma aqui tem um que eu dei presença e está no BI veio com falta, tá? Por causa da câmera. Então, nós vamos ter que justificar. Eu não vou falar com ele agora, depois eu entro no particular, mando uma mensagem para a gente se precaver, né? Fazer uma declaração, o que aconteceu, para não ficar com falta. Fala, Samuel. Okay, então, hoje eu estou sem a câmera também. Na primeira aula eu tinha, só que eu tive um problema com o meu notebook, que é o que eu utilizava, e eu não estou tendo acesso a ele por conta do carregador. Eu ainda não consegui arrumar isso. Se tiver necessidade, realmente, eu posso tentar entrar pelo celular, então, para marcar a presença, porque, na verdade, pelo computador é mais fácil de tanto assistir e preencher, que nem a gente fez na aula passada, né? Preencher todas aquela atividadezinha que a gente fez. Mas, se tiver necessidade, daí eu posso estar entrando pelo celular. Se você der e puder, você fica com os dois. Põe o celular filmando você com o som desligado lá, só para ficar com a câmera ligada. E continua aqui. Se eu consigo? Vê se consegue. Isso. Porque a gente vai trabalhar com Tinkercad hoje, com programação. Se tiver no celular, a coisa não rende, não funciona. Então por isso. Mas então eu vou pegar o celular ali para colocar pelo menos a câmera. Tá joia, tá joia. Ok, pessoal? Alguma dúvida sobre isso? Então, BI começou a soltar os relatórios. Fala, Vitor. Professor, posso abrir também aqui no computador, que daí eu fico com os dois? Sim, pode, não tem problema nenhum ficar com os dois. Só cuidado que vai dar a microfonia, né? Tá. Samuel, você está abrindo com outro login que não é da CED, aí não vai registrar. Joia? Beleza, Samuel? Escutou? Troca para o login da CED aí para você poder fazer o acesso. Geralmente a gente fica com o Gmail, né? Não fica com o da CED. Então troca para o da CED aí para não ter problema. Senão não computa. Ok, pessoal? Então, qualquer coisa, interrompam, ficam à vontade. Então, conforme o nosso cronograma, estamos na 4ª semana. Semana que vem já é metade, viram como é que passa rápido? Semana que vem já é metade das nossas reuniões. Então, é corridão. Falando nisso, só para puxar a orelhinha. Já viram a implementação, já escolheram o tema, já estão prevendo em qual semana farão? Tá na hora aí já, hein? Já está chegando. Então, hoje a gente vai ver LED, resistor e semáforo com display. Ainda falta para a gente ver escrevendo e desenhando na matriz de LEDs, painel de senha escrevendo mensagens, robô ultrassônico, sensor de chuva, mais apresentações, a revisão e o compartilhamento e o feedback. Ok? Então, vamos prosseguir. Objetivos da nossa reunião. Conhecer os conceitos de LED e resistor,
reconhecer a resistência elétrica de um resistor, controlar a abertura do semáforo de pedestres através do acionamento de um push button, uma chave tátil, programar a contagem regressiva para o fechamento do semáforo de pedestres. Fala, Samuel. Eu liguei a câmera aqui pelo celular, mas não sei se está funcionando. Vocês conseguem me confirmar? Você tinha ligado a câmera e está funcionando sim. Tá funcionando? Camisa vermelha com... Isso. Não, então beleza. Tá sim. Então, pessoal, isso aqui são os nossos objetivos. Vamos ver uma reportagem sobre o semáforo e aonde vê aí a onda verde, e depois a gente comenta mais sobre ela. Opa, voltou. Espera aí. De verde em verde, flui o trânsito em Curitiba. A sincronia dos semáforos deixa a vida dos motoristas um pouco mais tranquila por aqui. Se ele continuar assim, consequências, ele vai bem. Ajuda bastante pegar um verde atrás do outro. Isso, fica bom para todo mundo. Isso que é maravilhoso, né? Em dias de pressa é o melhor cenário. Vai seguindo. Facilita também. O sistema, na verdade, organiza o trânsito de todos os cidadãos. Dos 988 semáforos de pedestres de Curitiba, 566 tem também o botão para acionar, para que o pedestre possa pedir para atravessar. O que não acontece imediatamente, já que os semáforos de pedestres estão sincronizados com todos os sinaleiros de Curitiba. Aqui tem um sistema de software que você consegue controlar os semáforos online. Então isso ajuda na eficiência do trânsito, mas também a gente precisa ter uma velocidade média da via e os veículos automotores precisam se ajustar a essa velocidade para que você consiga pegar essa onda verde. Então se você for muito rápido ou muito devagar, você não vai acompanhar a onda verde. Então é importante também que o condutor se ajuste a essa velocidade. E está tudo tão organizado que destruir algum deles traz grandes riscos. Essas imagens de celular de um cidadão de Curitiba mostram o caos gerado pelo furto de controladores de semáforos da linha verde, que além do prejuízo de R$650 mil para o município, travou o trânsito da BR. É perigoso, porque quando você não tem essa sincronização, a gente tem ainda uma cultura de excesso de velocidade. Então, os motoristas eles não querem perder tempo. Então, eles acabam acelerando muito para chegar no próximo semáforo, que daí quando ele chega está vermelho. Então, ele tenta compensar essa perda de tempo excedendo a velocidade. E isso traz um risco enorme para ciclistas, pedestres e o trânsito como um todo. E aí, pessoal, já conheciam esse funcionamento da Onda Verde Curitiba? Eu estou distante daí, então eu não conhecia. Você já tinha ouvido falar? Eu não conhecia, não. Bem interessante, né? Sincronização de velocidade. Aqui em Maringá tem. Pode sim. Na verdade, eu moro aqui, mas não tenho visto falar pelo nome, né? Mas a gente, na prática, vê que isso acontece ali na Guarapuava, por exemplo. Né? E tem que ser assim no dia de semana que não tenha muito trânsito também. Porque quando está engarrafado, aí vai para o saco. Mas é interessante, você faz um trajeto assim bem considerado, né? Aproveitando aí a sincronia do semáforo. Acho isso bem inteligente, legal. Obrigado. Ok, pessoal? Mais algum comentário? Aqui em Maringá tem também a sincronização dos semáforos, mas são... O pessoal quer também, né? Não lembro o manual direito. Mas o Marcelo, fecha seu microfone.
Então, pessoal, aqui em Maringá tem também, só que aqui a sincronização é bem lenta, tá? Né? Não é na velocidade máxima, perto da velocidade máxima da via. Então, vamos supor, 40 por hora, ele está mais ou menos a 30. Aí a 30 por hora você consegue pegar todos os verdes no centrão ali. E ele é mais para resolver o tráfego do que para... lógico, ajuda o usuário, mas não é uma via longa, é via curta. Por exemplo, os da Colombo aqui, que daria uns 3, 4 quilômetros, não são sincronizados. Então, cada um é sorte, está aberto, não está, espera. Não tem sincronização nenhuma, não. Joia? Belezinha? Continuamos? Então, vamos para o nosso início de conversa. O semáforo é um dispositivo de controle e segurança criado no século XIX, visando auxiliar na organização do tráfego em vias públicas. A importância de organizarmos o sincronismo das luzes de um semáforo de veículos serve para evitar acidentes. Iremos precisar de resistores e LEDs para a construção de nosso semáforo. O resistor é um dispositivo elétrico geralmente utilizado para limitar o fluxo de corrente que passa em um circuito elétrico, evitando danos a componentes eletrônicos como o LED. Então, ao utilizarmos um resistor, nós estamos diminuindo o fluxo de corrente para não queimar os componentes. Vamos simular, via programação, um semáforo que informe ao pedestre, utilizando um painel com contagem regressiva, o tempo exato para atravessar na faixa de segurança antes do fechamento do semáforo. Vamos falar um pouquinho do LED. LED vem de Light Emitting Diode, ou diodo emissor de luz, aonde a emissão do luz pelo LED vem da sua composição interna e depende da passagem de corrente elétrica pelos seus terminais, ânodo e cátodo. Então, o LED, olhando para ele tem dois terminais, um pouquinho mais comprido e um mais curto. O mais curto é o cátodo, o terminal negativo, que a gente liga no GND. O terminal mais comprido é o ânodo, e esse a gente liga ou para pôr energia, ou no positivo, se a gente quer que ele fique aceso. Esses LEDs tem de duas maneiras. Tem o difuso, que está sendo comentado aqui. Deixa eu achar o outro aqui. Não achei, mas aqui tem o difuso. Então, este que está aqui na minha mão é um LED difuso, que ele já vem com a cor, tá? A cor na cápsula. Então, esses são chamados de difuso, são mais baratos e fica fácil da gente separar, né? Tá tudo de uma corzinha, se você junta lá vermelho, verde, amarelo, fica facinho de separar os três. O outro modelo que tem dos LEDs, fora o tamanho, né, falando de 5 milímetros, nós temos os LEDs alto brilho. Então, todos eles têm a cápsula branca. E a frequência ali na emissão da luz é que vai definir a cor. Aí, esse que veio no kit de 2021. Esses são difíceis da gente trabalhar. Por quê? Porque chega no fim da aula, você treina lá 7, 8 LEDs, 2 vermelho, 2 verde, 2 amarelo, ou até mais, e aí tudo, na hora que você desconecta, tudo fica transparente, translúcido, e aí para achar é só pegando uma bateriazinha e ir testando um por um para separar o que é vermelho, o que é amarelo, o que é verde, tá? Então, para trabalhar com eles é mais chato, mas a qualidade do alto brilho é melhor do que a qualidade desse difuso. Beleza? Alguém trabalha com o kit de 2021? Tem problema de trabalhar com os LEDs alto brilho ou já trocaram? Todo mundo com o kit de 2023? Já vem coloridinho, facinho? Moleza, hein? Entenderam, pessoal? Alguma dúvida sobre o LED?
Não. Falar um pouquinho do resistor, né? Então, ao inserirmos um LED em um circuito elétrico, faz-se necessária a utilização do resistor que possa limitar o fluxo de corrente que passa pelo circuito, permitindo assim o máximo de aproveitamento do brilho do LED sem causar danos a este componente. No nosso caso, né, vocês sabem que o Arduino Uno trabalha com 5 volts nas portas digitais e o LED tem essa tabelinha do lado aí que vai variar dependendo do fabricante, da qualidade do LED. O vermelho, por exemplo, de 1,8 volts a 2 volts. O laranja por aí, o amarelo por aí. O verde de 2 a 2,5, se eu não me engano, o azul de 2,6 a 3 e o branco de 2,5 a 3 também, tá? Então, e aí na última coluna ali tem as correntes que eles operam. Para facilitar, a gente não fica trocando. O vermelho eu vou usar um de 180. Para o azul vou usar um de 150. A gente usa como padrão o de 220 ohms, tá? Atende mais ou menos a média, e aí a gente não tem que ficar lutando para fazer o casamento certinho. Mas se formos desenvolver algo comercial, algo que tem que ser muito bem medido, aí a gente tem que levar essa tabela em consideração e fazer o cálculo, dependendo da tensão do circuito e a resistência que a gente quer. Joinha? Beleza? Problema que a gente tem com os LEDs, com os resistores, também no final das aulas, é separar por resistência. Tem aulas que a gente usa 2 ou 3 LEDs com resistências diferentes, e o aluno, na hora que entregar, né, entrega tudo junto e misturado. E aí, para a gente saber, para poder separar lá para frente, eu uso o multímetro. Pelas cores também dá para a gente conhecer certinho, mas eu demoro muito para definir a cor, principalmente se eu uso um LED mais sem vergonha, que nem os que vêm da China, aqueles azuis, né? Eu já falei para vocês disso. Nós temos esses resistorzinhos da China, o azulzinho, e o vermelho é igual ao marrom, que é igual ao preto, e a gente não consegue, eu pelo menos não consigo definir as cores. Então eu pego o multímetro e vejo a resistência deles. Eu acho mais fácil de fazê-lo assim. Vocês têm outras sugestões fora essas? Multímetro ou tabelinha? Não? Eu também não encontrei outra, não. Tem umas cartelas também, mas daí o problema nosso é olhar o LED e não... Ailson? Oi, fala. Às vezes tem uns aplicativos, né, que você também pode usar. Aí facilita um pouco. Assim, os aplicativos. Mas o meu problema está de olhar o LED. Enxergar o que está no LED ali, que é o problema meu, né? Também a minha idade já não ajuda muito, né? Só quem é mais novo aí está com os olhos 100% aí, tranquilo. Mas para mim não é fácil, não. Sofro bastante com isso. Então vamos fazer uma atividade agora, aqui no Por Dentro da Aula. Vamos recapitular sobre esses componentes. Então vou postar aqui no chat para vocês. Vocês vão lá, respondam, e aí a gente vem e faz rapidinho junto. Então tá aí no chat.
Professor, Oi? tem como mandar o link de volta? Eu tentei conectar aqui pelo computador, daí ele me desconectou da chamada aqui, daí eu perdi o link. Já vai. Espera aí que eu fiz uma arte aqui. Aí, foi de novo. Voltando, dê um joinha aí, pessoal, para a gente continuar. Glauber, Leonardo, Samuel, Kleber. Nilson. Então vamos fazer junto. Como que acharam da atividade? Fácil? Mole, mole? Tiramos 10, gabaritamos? Então vamos lá. Vou fazer aqui pelo... É necessário sua utilização para que possa limitar o fluxo da corrente que passa pelo circuito. Quem que limita o fluxo? Resistor. Yes! É o terminal maior de um LED. Resposta? Vamos lá, pessoal. Ano do cátodo. Terminal maior. Ano do... É um dispositivo de controle e segurança criado no século XIX, visando auxiliar na organização do tráfego em vias públicas. Resposta? Semáforo. Semáforo. Muito bem. É um diodo emissor de luz. LED. LED. Dá um nome a um valor constante antes de que o programa ser compilado. Constantes definidas no Arduino não ocupam nenhum espaço na memória. Dá um nome a um valor constante. Quem que é? Define. Define cria um apelido, né, geralmente para uma porta que a gente usa. A gente vai falar dele hoje.
Pausa o programa por uma quantidade específica de tempo, em milissegundos. Delay. Delay. É o terminal menor de um LED. Cátodo. Só sobrou o cátodo, né? O ânodo já foi. Porta que se deve ser selecionada para conectar aos polos negativos dos LEDs. A porta GND, ground. Ok, pessoal? Tranquilos? Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Não? Tranquilos? Então, prosseguiremos. Então, o que a gente vai ver agora é a aula 5, né? Semáforo completo com display. No semáforo completo, a função do display é informar ao pedestre, através da contagem regressiva, o tempo que ele possui para atravessar a rua ou avenida, com segurança antes do semáforo de veículos abrir. Só falar que eu me preocupei um pouco com quem não tem, está começando agora e no terceiro ano. A terceira aula foi o código Morse, a quarta aula é o semáforo com o infravermelho, tá? Então, para quem que não é essa aula que a gente vai ver hoje. Hoje a gente vai ver a aula 5. Então, quem vai dar a aula 4 antes da aula 5, dá uma olhada lá que não é essa aula que a gente está vendo aqui hoje. São parecidas, tudo, mas lá usam o infravermelho ao invés de usar o display que nem a gente vai usar hoje. Sugestão que pode se dar é fazer a aula 5 para depois fazer a aula 4, tá? Então, pode ser que quem não tem ainda segurança, fazer a aula 5, que a gente está vendo aqui junto, antes da aula 4, seja mais seguro, beleza? Agora, se já tem tarimba, né, já está no campo aí já faz anos, aí tanto faz como tanto fez, né? Faz a aula 4 e depois vem para essa aula 5, que a gente está para a física 3. Joinha? Então, a gente vai percorrer agora, a gente vai mudar para os códigos do kit de 2021 primeiro, é mais difícil, os componentes são mais manuais, e depois para o kit de 2023, onde os componentes são mais automatizados, né? Já tem as bibliotecas, tudo, então fica mais fácil de mexer. Então, vou postar aqui para vocês. Então, semáforo completo com display, aula 5, módulo 2 da Robótica Paraná, kit de 2021. Lógica de programação. Implementar um semáforo com display de 7 segmentos que muda de estado ao pressionar um botão. Durante a travessia, o display realiza uma contagem regressiva, tá? Depois eu vou postar esse link aqui do Tinkercad para vocês pegarem o código lá na aula Paraná e jogar aqui. Joinha? Então, depois eu passo esse link para vocês. Então, vamos ver o código. E antes de falar do código, esse display de 7 segmentos, ele tem de 2 modelos, o ânodo comum ou o cátodo comum. Qual que é a diferença? Esse botão centralizado na parte inferior, esse pino, ele pode ser ligado ao negativo, se ele tiver o A,
né, que é o cátodo comum, e aí a gente põe positivo nos outros terminais, fecha o circuito, beleza, tem o LED aceso. Agora, alguns desses modelos que tem o B na numeração, esse terminal central da parte inferior, ele liga nos 5 volts. Então, para eu ter diferença de potencial, ao invés de eu mandar energia para acender um LED, eu tenho que tirar a energia, tenho que mandar 0. Se eu mando 5 volts, na outro polo tem 5 volts, não tem diferença de potencial, e assim a gente não consegue acender o LED. Então, eles trabalham diferente. Beleza, pessoal? Então, para quem está começando, tem essa diferença. Tem que olhar lá no kit teu se é A ou se é B. O código que está feito aqui na aula está tanto para o A como o B, basta eu apenas descomentar. Barra, barra, na programação do Arduino ou do C++, é comentário de uma linha. Então, se eu tirar aquela barra, barra do string modelo ano do comum, você vai usar com o display de 7 segmentos ano do comum. Se você descomentar a linha de baixo, que é o string modelo cátodo comum, você vai trabalhar com os displays de 7 segmentos que tem o cátodo comum. Joia? Então, esse é a primeira atenção que você, que vai dar a aula, tem que dar uma olhada lá nos kits. Qual é o modelo que eu tenho no kit? Tá? Entendido, pessoal? Alguma dúvida? Não? Então, prosseguimos. Então, já entenderam, né? Aqui nessas duas linhas, string modelo, dependendo do modelo do meu display de 7 segmentos lá, se ele for A, eu descomento a de baixo. Se ele for B, eu descomento a de cima. Ok, Glauber? Não tem problema não. Vai lutando aí. Não tem o que fazer. Vai lutando com a internet aí. Joinha, pessoal? Então, continuando o código, vem os define. O que é esse hashtag define? Ele é um comando da linguagem onde eu crio um apelido, geralmente para um valor. Tá? É mais ou menos se fosse uma variável ou uma constante. Qual que é a diferença? Se eu coloco ali const, int, botal 2. Ao falar que o int é uma constante, né, eu estou guardando na memória o valor 2 quando eu uso constante. E ao usar o define, eu não ocupo memória. Em tempo de tradução, em tempo de execução, o programa, por si só, pega lá no código, aonde tem aquela palavra, aquele apelido botal, e coloca no lugar dele o número 2. Então, eu não ocupo memória do Arduino quando eu uso o hashtag define. Quando eu uso o int, a constante ou a variável, vai funcionar do mesmo jeito. Mas eu estou ocupando memória. E conforme os programas vão ficando mais complexos, memória no Arduino não é uma coisa que a gente tenha muita à vontade. Ela está limitada a 2048 KB, e isso, dependendo se a gente usa matriz ou imagem ou alguma coisa assim, já vai comer rapidinho, ok? Então, acostume-se a usar para apelidos de porta o comando define e não o int, ou a variável, né? Ou variável ou a constante. Joinha? Então, criou ali um apelido de botal para a porta 2, LED verde car para a porta 0, LED amarelo car para a porta 1, LED para o número 1, né, que vai ser a porta, LED vermelho car 3, LED verde pad 4, LED vermelho pad 5. Então, esses aí são os apelidos para esses números que serão as portas que a gente vai trabalhar. Tranquilos? Entendemos? Continuamos. Então, notem aqui, ó, que na construção do protótipo físico, que virtual, né,
nós temos os LEDs, terminal maior na mesma coluna do resistor, que vai ser ligado na porta 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ok? E os terminais mais curtos ligados na linha que está ligado ao GND, ok? Então, falando do LED, é assim que eles estão dispostos. Eu, pessoalmente, não gosto muito dessa nomenclatura, eu prefiro os LEDs lá fora e usar a coluna de cima, mas daí é gosto pessoal, não tem nada a ver. Então, continuando com o código, criar uma variável do tipo inteiro com apelido modo. Então, esse é o jeito de declarar uma variável. O que é uma variável? É um apelido que a gente dá para um espaço de memória, memória RAM. Lá nos primórdios da programação, todo o endereçamento era feito via unha, né? Via teclado. A gente falava, quero que guarde na posição 2 até a posição 20 da memória RAM tal palavra, tal dado. Mas isso foi ficando improdutivo com o crescimento do tamanho da memória RAM. Hoje a gente fala aí, você vai comprar um smartphone. 6 GB de RAM é merreca, quero com mais. 6 GB, né? É RAM para dar com pau. Imagina você fazer o endereçamento delas à mão, não funciona. Então, desenvolveram essa tecnologia, esse método aí, que você avisa o sistema operacional para dar um apelido para um espaço de memória e você não quer saber onde fica, o programador não quer saber onde fica. É o sistema operacional que vai gerenciar isso. Então, as linguagens passam para a linguagem e para o sistema operacional esse controle do endereçamento da memória RAM. Então, ali o int é um tipo de dado, né, um tipo de dado inteiro, um número sem vírgula, aonde nós demos o modo. Por que eu tenho que colocar o int? Imagine, eu vou guardar uma frase com 200 caracteres. O espaço na memória RAM que eu tenho que disponibilizar é muito maior do que um número de um dígito só, ou de 2 dígitos, concordam? Então, para que se separe um espaço de memória que vai caber o dado que você quer, eu tenho que avisar para a linguagem, para o sistema operacional, qual é o tipo. Neste caso aqui, o int é o tipo inteiro nosso. Então, se o int modo for igual a 0, os carros estará aberto por o carro, e a hora que for pressionado o push button, aí vai fechar para os carros, o modo fica 1 e faz a contagem. Ok? Então, essa é a lógica lá. Ó. Para os carros, int igual ao modo a 0, que permanecerá aberto, enquanto não for pressionado o botão para travessia de pedestre. Modo 1, que será aberto para a travessia de pedestre, aparecerá mais à frente, ele só será acionado ao apertar o botão. Então, normalmente, verde para os carros, tranquilo, tráfego normal. Alguém chega no poste, aperta o push button, ele faz a sequência de verde para o amarelo e para o vermelho, e a hora, um pouquinho depois do vermelho, vermelho para o carro, abre verde para os pedestres e começa a contagem regressiva com o display, para ficar fácil indicar o pedestre, e a hora que termina a contagem que a gente vai fazer, volta ao normal, né? Verde para o carro, vermelho para o pedestre. Então, essa é a lógica que a gente vai utilizar aqui. Claro, a gente vai usar tempos pequenos aqui, né? 3 segundos para o verde, 2 segundos para o amarelo. Por quê? Porque nós não vamos ficar esperando 30 segundos no verde, 30 segundos no amarelo. É 1 minuto
para passar o pedestre. Não dá, né? Mas se fôssemos fazer na realidade, a gente teria que ajustar esse tempo para dar tempo, né? Se a rua é mais larga, se não é, se tem mais para pedestre passar, se tem muito pedestre, se tem pouco pedestre. Então, tudo isso é feito pelo controle de tráfego. Lembrando, aqueles que já viram o ano passado, falar do display de 7 segmentos, ele tem o nome de 7 segmentos porque ele tem 7 LEDs. Na verdade, são 8, né? Porque tem o ponto também, tá? No canto inferior direito ali, tá, onde está o número 8 aí, tem um pontinho, por isso a gente liga 8 LEDs nele. Mas para fazer os números, são 7 segmentos, 7 tracinhos. Por padrão, né, por resolução internacional, cada segmento desse tem uma letra correspondente. Então, começa com o A na parte superior e, no sentido horário, vão se nomeando alfabeticamente os outros segmentos. Então, A superior, B superior direita, C inferior direita, D inferior, E inferior esquerda, F inferior, superior esquerda e G o traço do meio. Ok? Para utilizar isso, a gente vai montar uma matriz de 10 por 7. Por que 10? 7 a gente já prevê porque são 7 segmentos. Mas por que 10? Porque são 10 números que a gente vai fazer. 10 símbolos, de 0 até 9. Então, por exemplo, se eu quero tudo aceso, todas as posições ali da matriz seriam 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. E se vocês olharem o número 8 aí, vocês vão conferir que o 8 é 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ok? Então, por isso que a gente vai desenhando pondo energia nos LEDs correspondente ao A, B, C, D, E, F, G, para montar os números. Só relembrando o que é uma matriz, né? Uma matriz, todo mundo já conhece, a matriz da matemática lá, né? É um sistema de endereçamento onde a gente usa níveis. A matriz, se for de uma linha só, que se chama de matriz linha ou vetor, e as matrizes começam, né? Matriz 2x2, que tem a ideia de uma tabela, a matriz 3x3, que traz uma tabela, uma ideia de um cubo, né? A gente trabalhar com o cubo, mas na programação a gente consegue fazer matrizes 5x5, 10x10. É difícil da gente imaginar 10 dimensões para a gente pegar qual dadinho está lá no lugar certo. Mas as linguagens são preparadas por isso. Existe o data mining, né, que usa uma grande base de dados que trabalha com várias dimensões de matrizes, várias gavetinhas assim. Não é do nosso curso, mas é uma curiosidade. Como é que controla tanto dado, né? É porque é feito um sistema de matriz para controlar essas gavetas, entre aspas. Joinha, pessoal? Então, notem que ali ela começou com a palavra reservada bool, B-O-O-L. Esse B-U-O-L vem de Boolean, que é o número booleano. Se é um número booleano, é um valor booleano, ele só pode ter 2 valores, né? É um binário, ou 0 ou 1. Dá um apelido para essa matriz de display 7seg, e entre colchetes a gente tem o número 10 e o número 7. Esse 10 e o 7 definem a quantidade de linhas e a quantidade de colunas da nossa matriz. Então, isso é padrão, utilizar colchetes aí. Se fosse 3 dimensões, teria ali 10, 7 e 8, por exemplo. Aí teria já um cubo nesse local. O sinal de igual, aí abre chaves, que vai envolver toda essa matriz. Então, eu tenho o abre chaves no início
e fecha as chaves lá no final, e depois dele o ponto e vírgula. E a cada linha, entre chaves, nós temos as 7 posições, cada posição separada por vírgula. Se tem 1, vai acender, se tem 0, não vai acender. Porque lá a gente vai fazer uma funçãozinha que verifica esse número aí, na posição, da primeira posição ali, da primeira linha, tem 1, então acende. Na segunda posição, tem 1, então acende. Ok? E o que é interessante saber é que esse endereçamento começa com o 0, tá? Então, o primeiro valor da primeira linha com a primeira coluna é o 00, não é o 11. Joia? Então, a gente tem um pouquinho mais do que está falando ali. Vamos agora para a função que já vem quando a gente abre um novo programa lá no Arduino IDE, que é o Void Setup. Então, as linguagens modernas trabalham com função, né? Tudo é uma função, e no Arduino IDE, na linguagem Arduino, né, que é um derivado do C++, ele tem 2 funções obrigatórias no nosso código. O Void Setup, e depois, daqui a pouco, a gente vai ver o Void Loop. Estou fazendo de conta que a pessoa não conhece, tá, pessoal? Então, nunca viu o código, então a gente tem que ir explicando coisinha por coisinha. Aí, dentro do Void Setup, nós temos a função for, que é a nossa função para, que vai variar de 0 até 13, e a cada volta, a cada loop dessa estrutura de repetição, ela, com o i++ ali, vai sendo implementada. Então, essa função de repetição for, que traduzindo para o português é o para, começa com uma declaração de variável do tipo inteiro, o int ali, o apelido da variável, o i, e a inicialização dessa variável com o número 0. Então, esse primeiro segmento, antes do primeiro ponto e vírgula, é a inicialização e atribuição do primeiro valor da variável de controle. O segundo valor, entre que é o i menor ou igual a 13, é a condição. Enquanto essa condição for verdadeira, o que está no interior dessa estrutura de repetição vai se repetindo. Então, primeira passagem, o i vai estar valendo 0, segunda passagem 1, terceira passagem 2, e assim vai, tá? Quando chegar lá, 13 é menor ou igual a 13? Verdadeiro, o i está valendo 13. 13 é menor ou igual a 13? Verdadeiro. Se é verdadeiro, faz o que está dentro. O i vai para 14. 14 é menor ou igual a 13? Falso. Aí ele interrompe o loop, o ciclo, e vai para o fim da estrutura e segue o baile, continua a execução do código. Ok? Então, essa é a estrutura de repetição for. Acho que quem não conhecer depois, dá uma olhada, dá uma lida. Se tiver alguma dúvida, pode passar alguma mensagem lá no chat, eu ajudo no que puder, não tem problema nenhum. Beleza, pessoal? Aí nós temos, dentro do for, pin mode, abre parênteses, e output, fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, nós temos aí a primeira função que a gente usa no setup, geralmente, que é a que avisa como as portas vão ser. Se as portas vão ser de entrada ou se as portas vão ser de saída. Nós vimos no slide anterior que as portas estavam conectadas, tanto dos display de 7 segmentos como dos LEDs, da porta 0 até a porta 13, ok? Então, para evitar que eu tenha que fazer pin mode 1 output, pin mode 0 output, pin mode 1 output, pin mode 2 output,
PIN-mode 13 até PIN-mode 3 até PIN-mode 13, quando eu escrever 13 vezes aquilo ali, a gente faz essa estrutura de repetição, porque só um comando PIN-mode fala que todas essas portas digitais que a gente está utilizando são de saída. Ok, Nilson? PIN-mode 3, o segundo parâmetro é SL de entrada ou de saída. 3 opções possíveis. Output, saída, input, entrada, e tem um outro que a gente vai usar mais para frente, que é o input pull-up, que usa um resistor interno do Arduino. Então, essa função PIN-mode, primeiro parâmetro, número da porta, segundo parâmetro, se ela é de entrada ou de saída. Dúvida, pessoal? Não? Na sequência aí, no Void Setup, a gente tem outro PIN-mode, só que agora é o botal, né? É o botão, o push button que a gente está falando que ele é de entrada. Então, é um componente que eu vou trabalhar lendo os dados dele e não emitindo, controlando a saída dele. Eu vou controlar a entrada. Joinha, input, entrada. Na sequência, tem o attack interrupt, attack interrupt. Como parâmetro, digital pin to interrupt, botão acionado, change. Então, isso aí é uma função que vai permitir que seja solicitada interrupções no meio do loop, tá? Então, está rolando lá o loop, apertou o push button, ele interrompe a programação. Então, por isso que é chamado ali o nome, né, ataque interrupt. Interrompe por ataque a execução do void loop. E ele tem parâmetros. O primeiro parâmetro é a porta, né? A porta a gente já viu que é a porta botal. O segundo parâmetro é a função que vai ser chamada quando isso acontecer. Nesse caso, a gente vai criar essa função botal acionado. E o terceiro parâmetro, que é o change, faz com que a interrupção seja acionada quando e sempre que o estado do pino mudar high para low ou de low para high. Ok? Então, ataque interrupt é uma função do Arduino para a gente controlar interrupções no loop. Você apertou, ele vai interromper sem esperar chegar no código lá, como a gente colocaria maior no análogo read, por exemplo. Joinha, pessoal? Continuando, nós temos lá aquela verificação da escolha que foi feita do tipo do display, né? Se for do tipo ano do comum, o que vai acontecer? Eu vou falar que das portas 7 até a porta 13 é high. Por quê? Porque quando a gente liga o Arduino, por padrão, as portas são low, ok? Sem energia. Se o display é ânodo, está energizado aquele pino central. Se os outros estão com zero, sem energia, todos vão ficar acesos. Para evitar que todos iniciem o programa com todos os segmentos acesos, a gente usa essa verificação aqui para apagar. Por quê? Porque eu colocando o high, 5 volts, com os 5 volts que está no pino comum, não tem diferença de potencial e, com isso, o LED não acende. O LED do segmento não acende. Joia? Vamos para o void loop. Void loop é a segunda função obrigatória da linguagem, aonde o que está dentro dela fica em loop, ciclando, né? Vai até o fim, volta no início, vai até o fim, volta no início.
Claro, isso aí é numa velocidade muito, muito, muito rápida, tá? Por isso o nome, né? Void loop. Tudo que está ali vai ficar em loop. E ele começa com essa estrutura de decisão chamada switch. A gente chama de switch case, e para portuguesano, a gente usa escolha caso, né? Então, switch, o modo lá nós vimos que pode ser 0 ou 1. Case, caso o modo seja 0, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar a função carros, que vai executar lá. No final, eu tenho o break para terminar o código que diferencia o código do case 0 para o case 1. E se o case, caso o modo esteja valendo 1, eu chamo a função travessia e coloco o modo para 0. Ok? Então, é isso que a gente vai fazer. No loop, se está 0, função carro funcionando, case, modo, case é igual a 0, função carro. Roda de novo, case é igual a 0, carro. Case é igual a 0, carro. Case é igual a 0. Apertou o interruptor, aí case vai para 1 e a função travessia que vai mandar. E nota que a gente tem aqui uma função criada por nós, void botão acionado, mudando o modo para 1. Então, essa função aqui, botal acionado, não é da linguagem, ela é feita por nós, mas tem a estrutura das funções das linguagens, que são tipo de dado, nome da função, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, delimitando o conteúdo que vai no interior da função. Então, isso é padrão. Então, vamos lá. Os carros estão passando, LED vermelho high, no caso de ser cátodo, né? LED vermelho verde high, não, no caso de ser ânodo. Então, a gente só vai mandar energia com o LAO. Então, high manda energia, LAO tira energia. Mas, como eu estou fornecendo para os displays de 7 segmentos o ânodo comum, está energizado o pino central, para eu ter diferença de potencial, eu tenho que tirar energia do segmento para ele acender. Se eu colocar energia com high, ele apaga. Se eu tiro energia com low, ele acende. Então, LED verde apagado do carro, apagado high, LED vermelho apagado high, LED verde aceso com low. Se for ânodo comum, desliga o display. Se não, ele liga se for cátodo, né? Aí ele apaga com o LAO, ok? Então, esse aí, if modelo igual a ânodo comum, vai controlar se está trabalhando com ânodo, com cátodo. Para desligar tudo, se for ânodo, eu uso high. Se for cátodo, eu uso o LAO. Desligando tudo. Joia, pessoal? Então, esse aí é o normal, carro passando, pedestre parado. Agora, na travessia. Apertou o punch button lá, vai acontecer a travessia. Primeira fase, esperar um pouquinho. Delay, 1000. Delay é um comando que pausa a execução do programa e ele é medido em milissegundos. Delay 1000 milissegundos, 1 segundo. E aí vem digital write, LAW no verde, digital write, high no amarelo, delay 3000. Então,
para 3 segundos no amarelo. Na sequência, digital right, LED amarelo, low, LED vermelho, high, do carro, né? LED verde do pedestre, high, e LED vermelho do pedestre, low. Então, a gente inverte. Agora, está vermelho para os carros e verde para o pedestre. Só brincando com o digital right. E aí, continuando o código, nós temos ali boolean LED igual a high. For int, contador igual a 9, contador igual a 0, ponto e vírgula, contador menos menos. Então, o contador é uma variável que vai controlar esse for aí, quantas vezes ele vai repetir. Esse contador vai ser decrementado. Por isso que ele começa com o número 9, primeira volta ele está valendo 9, segunda 8, terceira 7, vai até ser maior ou igual a 0. Maior ou igual a 0 é o 1. Então ele começa com 9 e vai parar com o 1, com o 0. Maior ou igual, desculpe. Então, o contador menos menos é uma maneira de decrementar, tirar a cada volta 1. Nós vimos lá em cima a variável mais mais. Nós estamos incrementando de 1 em 1. Com menos menos, eu estou decrementando de 1 em 1. Na sequência, tem o liga segmento display, que chama o contador. Ok? E essa função aí, liga segmento display, é a função que ainda não existe, que a gente vai ver dali a pouco, que vai fazer acender o 9, o 8, o 7, fazer os números. Embaixo nós temos a estrutura C, um C simples, aonde nós temos if, contador é menor ou igual a 6, abre colchetes, chaves, aliás, digital right para verde do pedestre low e digital right por vermelho do pedestre LED. LED recebe não LED. Então, ali em cima, nós criamos uma variável boolean que vai, a cada volta que entrar dentro desse if aí, dessa estrutura C, ela vai ficar trocando o valor. Notem lá, LED recebe não LED. Primeira vez ela vai estar com high, valor 1. Chegou nessa linha aí, não LED, não 1, 0. Não verdadeiro, falso. Para quê? Para fazer o efeito de piscar o nosso vermelho do pedestre quando for menor ou igual a 6. Ok, pessoal? Vou ter que dar uma apurada aqui, pessoal. Então, a liga segmento display é a função criada por nós, que tem como parâmetro o dígito que está naquela função que nós vimos há pouco. Então, vai vir o 9, vai vir o 8, vai vir o 7. Então, ele cria uma variável de nome pino do tipo byte e coloca nela o valor 7. E aí começa. Fora byte, contador de segmentos, que começa com 0, contador de segmentos menor ou igual a 6, mais contador de segmentos. If modelo é igual a ano do comum, digital right, pino, não display segmentos, dígito, contador de segmentos. Então, aí, nessa if modelo igual, a igualdade na função C são 2 sinais de iguais. Ano do comum, o que vai fazer? Ele vai usar o não, porque lá na matriz, se for verdadeiro, como nós estamos usando o ânodo, para dar diferença de potencial, a gente tem que usar o cátodo. Então, por isso que ali, ó, sinalzinho de exclamação antes do display 7 segmentos. E se não é ânodo comum, só pode ser cátodo comum. Aí nós temos, não temos tem o display limpo, né,
que é igualzinho o que está na matriz lá. O que está na matriz é o que vai acender aqui. Incrementa o pino e um delay de 1000 segundos. Ok? Então, aqui nós temos o if e o else. O if e o else são o C composto que a gente chama. Se a condição for verdadeira, faz a parte de cima ali, a parte que está imediatamente depois do if. Se a condição for falsa, faz o segundo trecho, o trecho que está depois do else. Aí vocês vão prestar atenção, não vai dar tempo da gente ver, mas aqui do ladinho do material que está sendo postado para vocês, tem lá o número 0, como é que a gente faz, né? 0, 1, o número 1, o número 2, utilizando aquela nomeação dos segmentos. Ok, pessoal? Notem que é bem mais fácil aqui a construção do kit de 2023. Já tem essas plaquinhas que são LEDs do pedestre e LED do semáforo junto. Só tem que prestar atenção que elas não são em ordem, tá? Então, olhar os pinos que estão aqui, não levar em consideração, o 13 é o verde, o 12 é o amarelo. Não, você tem que prestar atenção, ler na plaquinha lá qual é a ordem certinha que está. Joia? Então, preste atenção na plaquinha em que porta que vocês estão colocando. Embaixo, aí nesses terminais das placas, tem a cada LED que é o que ele se referencia. Um push button, né? E um display de 7 segmentos de 4 dígitos, de 4 elementos, aonde usa a comunicação I2C. Então, ele usa a porta A4 e a porta A5 nessa comunicação. Como a gente vai trabalhar com o display, a gente tem que pegar uma biblioteca, e a biblioteca que a gente trabalhou nesse projeto é a TM1637 Display. Tá? Para quem está começando, bibliotecas são coleção de funções que alguém já fez para nós. Tá? Então, alguém já foi lá e já quebrou a cabeça, já deixou tudo prontinho, e daí ensina como a gente utilizar aquele código que ele fez. Imagina se a gente mesmo tivesse que na unha endereçar cada um desses dígitos, pontinho, pontinho, segmento por segmento, ia dar uma trabalheira enorme. É possível? Claro que é possível. Mas se alguém já fez, para que eu vou fazer de novo? Vamos pegar a biblioteca de alguém já fez. Ok? Na sequência, tem um include, né, que inclui, na sequência não, a primeira linha do código, esse include, é uma diretiva de compilação que avisa para pegar as funções que estão nesse arquivo e colocar juntos com as funções desse programa. Na sequência, tem a criação de uma variável do int contador, do tipo inteiro, sem atribuir valor, só inicializando. Aí vem os define, né, o CLK A4 e o DIO A5, que são as portas que a gente vai usar na comunicação, nessa comunicação AC2, porta A4, IC2, I2C, portas A4 e A5. Aí aquilo que nós já vimos, né, definindo os 5 LEDs, né, os 3 do carro e os 2 do pedestre, botão vai ficar na porta 2, e na sequência aqui a gente tem TM1637 Display, demos um apelido de display para isso, e passo como parâmetro o CLK, qual é a porta, né? E o DIO, qual é a porta, que são as duas variáveis que a gente usou para A4 e A5 lá em cima. Então, isso aqui é a criação de um objeto de controle. Na sequência, no void setup, a gente vem com o display set Bragnitz. Isso já é uma
uma função criada pela biblioteca, que eu informo o número de 0 até 15, que vai definir o brilho dos LEDs. Display clear, limpo. P-Mode, nós já falamos, eu não vou repetir, né? Notem que aqui, nesse exemplo, não estamos usando os resistores. Por isso, o tipo do P-Mode aqui é input pull-up. Não precisei usar resistor. Vai usar a resistência interna do Arduino. Joia? Aí o void loop, se digital read do botão é igual a 0, quer dizer, se verifica se o botão foi pressionado. Se isso for verdadeiro, faz o que está aqui dentro. Espera 2 segundos, põe o verde do carro em 0 e o amarelo do carro em 1. Espera um pouquinho, delay, continuando. Contador recebe 15, for int, count mais. Então, são 3 variáveis, é a mesma variável, usado como dos 3 parâmetros. Ela vai começar valendo 0 e vai até 15. Se o contador é maior que 5, ele vai 0 para carro, né? 0 é a mesma coisa que low, que é a mesma coisa que false na digital write. 1 é igual a high ou true na digital write. Então, aqui ele usa 0 e 1, mas poderia ser high e low, é a mesma coisa. Ok? Então, é o mesmo jeitinho. Ou true e false. Se isso for falso, o pedestre leva 0. Se Fmod do contador é igual a 0, isso é, nos últimos 5 segundos será feito um teste para verificar se a variável contador é um número par. Desliga o LED, vermelho. Ou ímpar, ele liga o LED. Então, aí que vai essa função aí nesse segundo projeto, que vai essa linha de código, essa Fmode aí, que vai fazer o LED piscar, ok? Digital write, vermelho, pedestre igual a 0. Se não, digital write, vermelho, pedestre igual a 1. Então, ele vai fazer, nesses últimos 5 segundos, piscar o LED como dependendo da função Fmode que a gente viu ali em cima. E aí vem a função display também, que é da função da biblioteca, né? Display.show number deck, contador falso, que exibe o valor do contador do display sem os zeros à esquerda. Incrementa o contador, né? Mais igual a 1, mais igual a menos 1, espera 1000 milissegundos e limpa o display. Se isso for falso, acende o dos carros, o verde do carro, o amarelo do carro falso, o vermelho do carro falso, o verde do pedestre falso e o vermelho do pedestre com energia. Então vai estar o verde do carro e o vermelho do pedestre. Então esse é o código, eu dei uma corridinha para dar tempo ainda da gente fazer bem rápido o código. Então estou postando aqui no chat para vocês, pessoal. Tomara que dê tempo da gente fazer. Aqui no meu fica mais rápido. Então, estou postando no chat aí, vocês abram o Tinkercad. Espero que todos já tenham conta no Tinkercad. E façam uma cópia. E a em ação é você ir lá
na Aulas Paraná, módulo 2, aula 5, pegar o código do kit de 2021, trazer e fazer funcionar aqui. Já está prontinho o nosso módulo. Aí só falta pôr o código, tá? Que é quem está começando é o que vai fazer, né? Deixar pronto, vem, coloca o código e roda com os alunos, pelo menos para funcionar. Então, usem o copiar e usar lá. Sacanagem, foi melhor do que vocês, né? Já veio com o código. Desculpa, tá, pessoal? A intenção era ter vindo sem o código. A intenção é que vocês fossem lá nas Aulas Paraná, pegassem o código e jogassem aqui. Ok? Mas, como já veio com o código, executem aí e eu falo um pouquinho desse código aqui, os pepinos que pode dar na nossa execução. Só um momentinho, já venho, tá? Deu certo o código aí para vocês? Funcionou? Joia, né? Então, pessoal, para quem está começando, e vai trabalhar com os alunos, principalmente se pegou Física 3 e está começando, não inventa moda, não. Pega o código lá, monta aqui no Tinkercad, faz os alunos fazerem no Tinkercad, não vai nem se aventurar a explicar código, nada. O código está aí, copia, põe para rodar, e aí, a hora que vai pegando confiança, aí vai entrando e explicando o código, tá? Apesar de ser bem comentado ali, não tem problema nenhum o código, se alguém pergunta, e esse Pmode aqui? Aí você dá uma disfarçada, vai lá, dá uma olhadinha no que o Pmode faz, né? E isso já vai fazer parte... Opa, minha câmera está desligada. Já vai fazer parte conforme for dando as aulas, para quem está começando. Agora, quem já está há algum tempo aí, já com a maioria dos comandos, já entende o que está ali, e precisando, eu vou dar essa aula e estou com dúvida aqui, nem sabe o que é esse tal de matriz aqui. Aí a gente pode fazer um exemplo mais fácil, colocar lá no
no WhatsApp, para que entenda, apesar que existem caminhões e caminhões desses materiais na internet aí também, né? Para vocês não ficarem sozinhos. Ok, pessoal? Beleza? É só mostrar aqui o meu funcionando, né? Que já veio com tudo. Apertou o push button. Foi para amarelo, foi para o vermelho, iniciou a contagem regressiva, chegou no 6, o vermelho começou a piscar, o do pedestre, botou a normal. Apertou o push button, foi para amarelo, verde pedestre, iniciou a contagem regressiva e começou para abaixo do 6, começa a piscar o LED vermelho do pedestre até chegar no 0 e ligar de novo. Cuidados para quem está começando os códigos aqui. Então, lembre-se que a gente vai ter que, dependendo do tipo do módulo, do tipo do teu display de segmentos, você vai ter que descomentar uma dessas linhas. Lá o código que você vai trazer vai estar comentado. Então, vai estar desse jeito aqui, ó, as duas linhas comentadas. E conforme é o teu, né, você vai e descomenta, tira o barra. Cuidados, deixa eu ver o que mais que pode ter que ter cuidado aqui. Aqui. Geralmente não, na maioria das vezes que a gente traz o código lá do PDF da aula Paraná para o Arduino IDE ou aqui para o Tinkercad, ao invés de vir aspas duplas, que nem está ali, vem aspas simples. Deixa eu achar onde está minha aspas simples aqui. Então, vem desse jeito, tá? Aspas simples. E aí você manda executar, dá erro nessa linha. Então, tem que tomar o cuidado. Quando tiver texto que precisa ser entre aspas duplas, você tem que vir e trocar isso, porque quando a gente faz a cópia lá do PDF, vem aspas simples e aspas simples. E o certo é aspas duplas. Aí vem aspas simples, você vem aqui e troca para aspas duplas. Joinha? Então, esse é um erro que acontece muito com a gente, com os nossos alunos, toda hora está acontecendo esse erro. E eu acho que no mais, se não mexer, não vai ter problemática. Aqui também, nessa linha aqui do ano do comum, também vai ter que verificar se não está aspas simples. Aqui também, tudo que for texto, que é entre aspas duplas, você tem que verificar se veio aspas duplas ou aspas simples. Joia, pessoal? Gostaram do código? Como é que tá? A turma mais antiga aí tá tranquilo, né? Já relembrou de tudo? Foi corridão, né, pessoal, explicar o código, porque eu precisava atender quem estava começando. Então, eu tive que ir lá do comecinho explicar o que é pin mode, o que é uma função, o que é uma variável, porque fica difícil. Se nós tivéssemos aqui já todos dado aula no ano passado dessas coisas, aí a gente ia direto para as coisas difíceis, não ficava falando das coisas fáceis. Então, não sobrou muito tempo para a avaliação de vocês. A ideia era que sobrasse um pouquinho mais, para que vocês fossem lá montar, não daria dar tempo, mas para ir lá e trazer aqui o código e fazer funcionar, eu acho que seria mais produtivo para vocês. Nas próximas reuniões, a gente vai diminuir um pouco o meu falatório, minha explicação aqui, para que vocês falem mais. Mas vocês façam mais. Mas a gente tem que explicar para quem está começando, porque é difícil você ver uma coisa e não saber do que se trata. Eu nunca vi, que nem aquela, né? Eu nunca vi, nem ouvi, só ouço falar, né? Quando falava de caviar, né? Lá do Zeca Pagodinho. Joinha, pessoal?
Então, eu vou voltar aqui para os nossos slides. Precisávamos ter mais tempos. Ir lá de novo. Então, na sequência aí dos slides, a gente tem as referências, né? Nesse último link aí da referência, pessoal, para quem está começando, eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Para quem está começando, ele pega uma das aulas Paraná que a gente teve lá no começo, dos cursos que a gente fazia com o Cleito, e ele explica pedacinho por pedacinho, pausadamente, vai 1h30, 1h50, ele explicando o código, tá? Então, é interessante quem está começando, dá uma olhada nesses links aí, ok? Então, nós vimos hoje, conhecemos os LEDs e resistores e vimos suas aplicações em um semáforo. Qual dos conteúdos abordados você destaca nesta reunião que auxilia o estudante na compreensão da atividade realizada? O que vocês acham? Rapidinho. O que vocês acham aí que é legal? O código, a montagem, fazer a numeração decrescer de 9 até 0, fazer o contador. Que é a contagem, né, regressiva. Fazer o decréscimo. Eu também acho mais interessante trabalhar com a matriz fazendo o decréscimo na numeração. Ok, pessoal? Vou passar aqui o link do formulário para vocês responderem. 3 minutinhos, vão lá, voltem, tranquilos. Avaliando essa nossa reunião. Então está aí no chat, pessoal. Vão lá, rapidinho. Poucas páginas hoje. Não é o que nem o check-in, que é um caminhão de coisa. Professor Ailson, eu também faço avaliação normal? Pode fazer, Leandro, tranquilo. Marcelo, qual a turma que eu coloco? você é da manhã à tarde, né? Tarde. Coloca a turma D. D de dado. D. Então tá, beleza. O Marcelo, ele vai pedir remanejamento, aí que ele não pode amanhã, começou a checar o horário com ele, daí eu pedi para ele entrar, ou hoje, ou amanhã à noite, para ele não ficar com falta essa semana, porque amanhã à tarde ele já tem compromisso na escola. E já passei o link do remanejamento para ele, que daí só sai na sexta, né? Isso, só que essa semana ele está participando, daí na outra que sai. É só na outra, daí, né? Foi para ele que o senhor pediu? Isso. Beleza, Leandro. Daí na semana que vem você participa daí na outra. Joia. Segue direitinho lá. Você escolher. Tá. Se você quiser para a sessão da meia-noite, estamos aí. Vou pegar, acho que esse horário aqui, esse horário ficou bom só. Eu pego só um períodozinho que eu saio da escola e venho para casa, daí fica mais confortável. Né? Mas bacana. É bem tranquilo. Valeu. Bom, deu certo. Voltando, pessoal, deem um alô aí para a gente. Ok, Vitor.
Bom, pessoal, nosso tempo está terminando. Eu vou falando aí enquanto vocês vão terminando. Não deu tempo da gente fazer o portfólio hoje, tá? Aconselho a já, agora, terminando a reunião, já peguem lá o portfólio e já preencham, tá? O terceiro slide lá. Foi a aula 2, deixe em branco a aula 3, que nós não fizemos a semana passada, e vão para a aula 4 e façam, ou respondam lá o portfólio. É mais fácil enquanto está com a cabeça pensando. Como demonstração lá, vocês podem dar o print do Tinkercad funcionando lá, colhem o print do Tinkercad como link lá no portfólio. Beleza? Então, peguem lá, pegam o print, né? Vocês estão ainda aí com vocês têm no Tinkercad o projeto, põe para funcionar ali, ou filme, guarda o filme, ou tira o print da tela para aparecer no código e a montagem serve legal ali para indicativo que vocês têm o link. Joinha? Beleza, pessoal? Vamos para a nossa foto. Pentear o cabelo, né? Aquele sorriso. Vamos ver como ficou. Joia! Então, pessoal, 4º episódio da nossa temporada do Grupo de Estudo, concluído com sucesso. Joia, pessoal. Então, não esqueçam de ir preenchendo o portfólio, por favor. Tchau, tchau. Até a semana que vem. Precisando de alguma coisa, manda bala lá no WhatsApp. Não se acanhe. Tchau, tchau. Boa noite. Até Boa mais. noite. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite. Boa noite. Aí, Marcelo, a gente tem que atender todo mundo, né? Quem está chegando e quem já está velho aqui.